Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Chegando aqui, hein, gente? Nosso tema está fixado aí logo na parte inferior da nossa tela. Hoje vamos receber aqui uma pessoa muito especial. As pessoas estão entrando aqui. E a gente vai tentar aproveitar o tempo da melhor maneira possível, viu? Ela já está aqui, a nossa amiga Bárbara. O povo tá chegando. Bora, professor Anum. Envia um link aí para os seus amigos pra gente iniciar essa live com um número bem legal de pessoas, para essa mensagem chegar aí para todo mundo. Vamos aqui convidar o povo para prestigiar o nosso trabalho. Tenho certeza que hoje vai ser show de bola. As pessoas estão chegando ainda aqui. Compartilhe com seus amigos. Bora, meu mestre, boa noite. Começamos aqui no horário certinho. Bora, Kel, Pamela. Pronto. Vamos lá, o mestre está na área. Chuva de corações, é importante, o tempo todo, para fazer a nossa live bombar. Mas então, sem mais demora, eu vou chamar a nossa amiga para participar aqui do nosso bate-papo. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, Tudo bem? professor Negrete, tudo bem? Boa noite, tanta gente Seja bacana, bem-vindo. obrigada. Mestre Ruth, Legal. professor Anum, professor Já Kevin. tem uma galerinha ali chegando. Então, Bárbara, eu quero hoje aproveitar o tempo da melhor maneira possível com você, tá? Então, vamos logo aos trabalhos. A gente inicia geralmente dessa forma, tá? Eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Peço permissão aos mais velhos, né, os meus mestres, mestre Dinho, mestre Hudson, e agradeço a todos, né, a presença no nosso trabalho. E também agradecer ao mestre Dinho, tá? O mestre Dinho fez uma super live, diga-se de passagem, foi muito boa, e a gente está aguardando ansiosamente a segunda fase. Então, gente, nós temos aqui hoje a professora doutora Bárbara Carine Soares Pinheiro. Tá? Eu vou dar as boas-vindas a ela e fazer as honras, né, para que ela se apresente melhor para todos vocês. E a gente vai ficar aqui bem atento a tudo que ela vai trazer para a gente. O nosso tema está fixado na parte inferior, tá, da tela, é só vocês olharem aqui. É um bate-papo sobre feminismo e racismo em uma linguagem fácil e acessível. Tá? E aí agora com a senhora, professora. Jogue duro. Obrigada, meu irmão, obrigada. Então, já fui apresentada, né? Eu sou a Bárbara Carine, sou professora, professora de Química, né? Mas meu mestrado e doutorado é na área de ensino de Química, então eu trabalho mais com questões de educação. Sou professora na Universidade Federal da Bahia. Também sou idealizadora da escolinha Maria Filipa. Sou mãe de Ana, que vocês acabaram de ver aqui, militante negra. E é isso, né? Faço um bocado de coisa que eu gosto. Uma delas que eu estou iniciando agora, super neófita aí na capoeira, né? Fazendo aula com o professor Anum, estou super feliz. Voltando depois de muito tempo, eu tinha feito aula. Eu sou da Fazenda Grande do Retiro, né? É onde bairro que eu nasci, me criei, minha família vive,
enfim. E eu tinha feito, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tinha feito aula de capoeira com o professor Cabeção. E cheguei até a. Estava perto de pegar o cordão verde e amarelo, aí levei uma tesoura, aí fiquei com um probleminha no joelho, aí parei a capoeira. E quando foi agora, já véia, eu decidi voltar e estou super feliz com isso, né? Então eu sou essa pessoa. Fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, tenho acompanhado suas lives e tem sido muito maravilhosas, né? Com temas muito necessários, pertinentes. E eu achei muito bacana você me convidar para a gente conversar um pouco sobre feminismo, né? Sobre racismo. Acho que a ideia de falar um pouco de feminismo é falar, na verdade, da opressão que gera o feminismo, que é o machismo, né? E é isso, né? Vamos tentar aqui fazer uma parada bem bacana, bem suave. Massa, Bárbara, eu vou só te interromper um pouquinho, viu? Isso não está dentro do nosso script, não. Eu busquei muita informação a seu respeito. E eu acho muito Sim. importante, nesse momento, você falar um pouquinho mais. Porque eu estou aqui com uma folha A3 aqui, cheia de coisa a seu respeito. E assim, eu dei uma pesquisada. Eu vi aqui que você publicou 3 livros, 2 ou foram 3 livros. Eu queria que você falasse rapidamente da sua publicação, e é até bom para a gente estar divulgando, porque eu também não sabia. Eu fui buscar essa informação. E eu queria também que você falasse, tem uma parte aqui que fala que você foi a doutora mais jovem, né, do Brasil. Eu queria que você também falasse sobre isso, que é muito importante. Tem que fazer o dever de casa, não é? Ó, Tá bom? não, do Brasil eu não sei não, mas fui da UFBA, no meu contexto de doutorado. Eu defendi doutorado por 27 anos. E na época eu não tinha muita dimensão do que era isso, né? Porque, inclusive, vi a Adriana entrando aqui, minha vizinha, minha amiga de infância. Venho da Fazenda Grande do Retiro, né? De um contexto é, de vulnerabilidade social mesmo, né? De famílias, como são as nossas famílias, com as carências que nós temos, né? Minha mãe vem para Salvador com 9 anos de idade trabalhar como empregada doméstica na casa das pessoas aqui, vem de um quilombo no interior, que é de onde vem toda a minha raiz materna, né? Minha mãe, minha avó, minha bisavó vem desse quilombo chamado Mucamo dos Pretos. Então, eu não tinha dimensão do que era ser doutora com 27 anos, sendo uma mulher preta, favelada, filha de ex-empregada doméstica. Eu só vim acessar isso muito tempo depois, né? E é isso. No contexto do Brasil, o doutor mais jovem é um rapaz negro também, filho de empregada doméstica, o pai pedreiro. Foi doutor com 26 anos. Eu fui com 27, então eu não sou a mais jovem do Brasil, não. Mas tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho da minha história. Tenho 4 livros publicados, 2 de autoria e 2 de organização. Agora estou para publicar o 5º livro, que é um livro sobre mulheres negras na ciência. Já está pronto, só esperando a pandemia acabar para poder divulgar. Eu trabalho muito, Negrete, com essa questão do empoderamento negro e feminino no sentido de trazer potências, né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades que a população negra enfrenta na sociedade, mas eu gosto muito de trazer aquilo que é de bom que a gente construiu para a humanidade. Eu gosto muito de trazer uma outra história que vai para além da escravidão. Eu gosto muito de trazer uma África de reis, de rainhas, de cientistas. Eu gosto muito de trazer uma imagem de África diferente dessa que a gente tem, de doença, de desgraça, de tragédia. Eu gosto de trazer uma imagem de uma África humana, uma África potente, né? Então, nos meus trabalhos, eu costumo fazer um pouco disso, né? E nesse livro que eu estou trazendo, eu trago uma série de mulheres negras que produziram coisas incríveis, né, na ciência, no mundo, e que são profundamente invisibilizadas. Massa. Deixa eu te falar uma outra coisa. Os 4 últimos livros, a gente pode estar encontrando onde? E o seu 5º livro já tem uma data, quando você vai lançar ele? Certo. Os 4 últimos livros, 2 são da Livraria da Física, que é a mesma editora que eu estou lançando o livro atual. Vem cá, filha. Vem cá. Uma da Livraria Apris, e o outro, a editora não está mais
vendendo. Foi o primeiro livro, né? Que foi o livro decorrente do meu mestrado. Mas pode encontrar no site da Livraria Pris, ou no site da Livraria da Física, ou nas livrarias em comum mesmo, viu? Com relação ao lançamento do livro, eu realmente preciso, todos nós precisamos, né? Entender essa situação de pandemia. Está muito difícil para todo mundo. Materialmente, objetivamente, subjetivamente, então psicológico, está tudo muito difícil, né? Então, não dá para ter previsão de quando vai ser o lançamento. Assim que acabar, a gente lança, porque já tá pronto, né? Enfim, o editorial da livraria já me mandou o livro pronto em PDF. Massa. Então é isso. Isso aí é um pouquinho do currículo de Bárbara, tá? Da professora doutora Bárbara, que tem muito mais coisa, viu? Então, Bárbara, a gente fez as honras, não é? E agora vamos entrar no nosso tema, né? Daquela maneira que eu estava conversando contigo, porque muitas vezes as pessoas estão discutindo muito, né? Até na capoeira está tendo muito essa discussão que eu falei contigo, né? Feminismo, 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 mas muita gente não consegue descodificar isso. E aí fica feminino, 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 feminino. E aí as pessoas não sabem por onde começar esse bate-papo. E aí, por isso que a gente está trazendo você hoje aqui, né, com uma linguagem bem fácil, bem acessível, para as pessoas entenderem melhor um pouquinho e até se posicionar, não é, a partir disso. Certo. Então, assim, o feminismo ele é um movimento de mulheres. Isso não significa que só mulheres podem abraçar essa luta, né? Mas é um movimento de mulheres. E não é apenas um movimento, são vários movimentos. Então é importante a gente pensar em feminismos, tá certo? Uma primeira coisa que a gente precisa desmistificar, ou seja, desconstruir com relação ao feminismo, que é um movimento de ódio aos homens, né? De aversão ao homem. O feminismo, ele não significa oposição ao homem. O feminismo, ele se opõe ao machismo, né? Ao patriarcado. Bárbara, o que é machismo? O que é patriarcado? É uma estrutura social que coloca homens no centro da sociedade. Os homens são mais importantes que as mulheres. Os homens, eles têm o poder sobre suas mãos, né? E isso vai interferir na vida da mulher em todos os sentidos. Vai interferir desde a ocupação de espaços de poder. Por exemplo, vamos pensar no governo Bolsonaro e vamos pensar lá na foto do ministério do governo Bolsonaro, dos ministros do governo Bolsonaro. Aí a gente já... É muito difícil eu falar de opressão sem falar de várias opressões, né? Porque minha percepção feminista é interseccional. Você vai ter vários tipos de feminismo, tá certo? Você vai ter o feminismo liberal, você vai ter o feminismo classista. No meu caso, eu penso um feminismo negro a partir de uma perspectiva interseccional. O que é isso, Bárbara? É você entender a mulher a partir dos seus vários cruzamentos identitários. Por exemplo, eu falei que eu sou uma mulher, ou seja, é uma categoria social, uma mulher preta, sou uma mulher negra e favelada. Então, são 3 cruzamentos identitários. Eu poderia ainda ser uma mulher trans. Aí seria um outro cruzamento, porque eu sou uma mulher cis, né? Então, esses cruzamentos, eles precisam ser analisados quando a gente vai pensar em termos de feminismo. Pronto. Quando a gente vai lá olhar aquela imagem do Ministério de Bolsonaro, a gente não vê mulheres. Quando a gente vai pensar no judiciário brasileiro, dificilmente a gente vê mulheres. Quando a gente vai pensar em vários espaços de poder, nas empreiteiras, né? Nas pessoas que são chefes de hospitais, nas pessoas que são reitoras de universidade, pró-reitores de universidade, pessoas que estão, de fato, em espaços de poder. Vamos pensar quantas prefeitas a nossa cidade teve, né? Ao longo de sua história. Salvador, quantas prefeitas teve, né? Quantos vereadores, quantas vereadoras a gente consegue eleger, quantas mulheres a gente tem na Câmara, né? Então, isso, por exemplo, fala acerca de uma estrutura que coloca mulheres em uma condição inferior com relação aos homens. Aqui, professor Negrete, a gente não está falando de tratamento com relação à mulher.
Ah, mas eu trato a mulher com respeito. Ah, mas no meu trabalho ela recebe o mesmo salário que eu. Ah, mas no meu grupo de capoeira a gente respeita as mulheres. A gente não está falando de ações individuais. A gente está falando de uma estrutura que coloca mulheres na base. Tá certo? Então, assim, é importante a gente pensar que o que coloca essas mulheres nessa estrutura de base é o machismo, é o patriarcado, que estabelece que os homens estão no centro. Então, esse estabelecimento de que o homem é o centro da sociedade dá ao homem não só o poder, esse acesso aos espaços de poder, como dá ao homem o direito de negociar sobre a vida das mulheres. O machismo, ele é tão prejudicial, tanto para o homem quanto para a mulher. Homens e mulheres vivem menos por conta do machismo. Vem cá, filha. Vem cá, meu amor. Ó, aqui. Vem cá um pouquinho. Toma aqui um pouquinho. Venha, toma. O machismo, ele é prejudicial tanto para os homens quanto para as mulheres, professor Negrete. O Brasil é o 5º país que mulheres mais morrem porque são mulheres. O que é isso que você está falando, Bárbara? Eu estou falando de feminicídio. Feminicídio é o assassinato de mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Como assim, Bárbara? Por exemplo, eu tenho uma companheira, né, uma mulher, e eu suspeito que ela me trai. Aí eu agrido, eu mato, eu faço violência psicológica. Eu poderia fazer a opção, professor, de ir embora. Eu poderia fazer a opção de sair deste relacionamento. Mas como eu tenho no meu subconsciente a construção de que quem pode trair é homem, a construção de que quem pode escrotear num relacionamento é homem, de que homem pode bater, de que a mulher é posse do homem, então eu sinto que eu posso fazer tudo isso com a mulher. Até meados do século passado, até 1960, a gente tinha um crime de honra, né? Homens poderiam matar suas esposas quando fossem pegas em situação de traição. Até hoje no Brasil, no interior do Brasil, a gente vai ter pessoas que matam suas esposas, né? E são completamente ilesas, saem completamente ilesas. Não só no interior do Brasil, mas temos muitos casos, né, de assassinatos de mulheres por conta principalmente de ciúme, por conta dessa relação de posse que o homem tem, tanto com o psicológico quanto com o corporal da mulher, né? Que cria essa noção de dependência da mulher. Muitos desses casos, eles são, em juízo, esses homens são, como é que a gente fala quando eles... absolvidos. São absolvidos. Porque eles assumem uma noção de passionalidade. Não, eu estava sob forte emoção, eu estava sofrendo muito, eu me senti muito magoado, muito traído. As mulheres se sentem magoadas, traídas ao longo da história toda. Mas as mulheres não têm nenhuma prerrogativa de fazer nada disso com os homens. Os homens têm, porque eles se sentem donos das mulheres, né? Então é esse machismo que mata mulheres e que mata também homens. Hoje eu estava lendo uma matéria do início do mês, de que no Brasil o maior índice de mortes por Covid-19 eram de homens. Homens são os que mais morrem, professor, por suicídio. Homens são os que mais morrem de assassinato. Homens são os que mais matam, os que mais assassinam. Tanto homens quanto mulheres, né? Eles matam homens e mulheres. Homens são os que mais morrem de acidente de carro, porque eles se sentem homens. Homens se sentem muito potentes, né? Eles se sentem acima do grau de humanidade da mulher. Eles se sentem maiores. Então, isso os torna muito vulneráveis. A gente tem a segunda causa de doença que mais mata no Brasil é câncer de próstata. Porque homens se negam a fazer o exame de toque retal. Porque eles acham que é ferir a sua masculinidade. Então, é desse grau de adoecimento masculino que a gente está falando. De pessoas que não choram, de pessoas que acham que expressar sentimento, de dizer que ama alguém, de expressar tristeza em alguma situação, né? São completamente adoecidos. Eles acham que isso é algo ruim, é algo que... E a sociedade educou homens a pensarem assim. Então, falar de feminismo, muito mais, professor, do que falar sobre mulheres,
do que falar sobre a luta de mulheres, sobre os direitos de mulheres, é falar sobre os homens. Eu acho isso muito importante. Porque senão a gente fica parecendo uma guerra dos sexos, fica parecendo que as mulheres, né, você quer sair, quer emancipação, você quer direitos iguais, né, enfim. Mas não é disso que a gente está falando. Primeiramente, a gente está falando de sobrevivência. A gente está falando do direito à vida. Vem cá, filha. O que é que está acontecendo? Vem cá. A gente está falando primeiramente do direito à vida, né? Que no Brasil, por exemplo, isso é fortemente negado. E aí eu estou falando de mulheres como um todo, professor. Mas se a gente for falar de mulheres negras, isso é ainda mais acentuado. Né? Mulheres negras são as que mais morrem de feminicídio. Nos últimos anos aí de governo do PT, com a Lei Maria da Penha, o assassinato de mulheres brancas baixou, enquanto que o de mulheres negras triplicou. A gente está morrendo nas mãos dos nossos companheiros. E, diga-se de passagem, infelizmente, de homens negros. Né? Então, a gente precisa entender que fenômeno é esse. Que fenômeno é esse que nos expõe a esse grau de violência. Somos nós que morremos de violência obstétrica. Né? Somos nós que perdemos nossos filhos para o genocídio. Quando a gente fala de jovens que são assassinados a cada 23 minutos no Brasil, a gente está falando de uma guerra civil que a gente está vivendo. Vem cá, meu amor. É o que você quer? Diga aí para a mamãe. Aqui, caiu aqui, ó. Viu? Caiu aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente está falando dessa guerra civil que a juventude negra enfrenta, né? Que mesmo nesse contexto de pandemia, a gente tem jovens em São Paulo que sai para pegar uma comida no iFood e que é assassinado pela polícia. A gente tem jovem aqui no Nordeste de Amaralina que sai para jogar o lixo fora e que desaparece, que depois aparece já o corpo tombado, morto. A gente está falando de um assassinato, de um genocídio de jovens negros, mas a gente não está pensando que é também essa mãe preta que está por trás. É essa mulher negra que dá tchau para o seu filho de manhã quando ele sai de casa, mas que não sabe se ele vai voltar de noite. É essa dor da mulher negra de ter um filho preto, de saber que a vida toda dela vai ser acompanhada pelo medo. De saber que ele vai e não sabe se ele volta. Quantas mulheres aqui que têm relacionamentos com homens pretos não ficam nesse desespero, né? Quando tá namorando, que ele sai de casa e aí fica ali desesperada no celular, esperando ele chegar em casa para dizer cheguei. Né? Porque a gente sabe que há uma política de extermínio no nosso país de pessoas negras, sim. Né? E quem é que está por trás desses processos? Né? Largamente mulheres negras, que são aquelas que sofrem a dor da perda dos seus filhos, muitas vezes em auto de resistência. É ela que está ali no corpo, por 13 horas na chuva, para não deixar que a polícia plante nada no corpo do seu filho, para dizer que ele era envolvido. Né? E mesmo assim, não adianta o que ela faça, ela sofre a dor da perda, ela sofre a dor da crítica na favela, na comunidade toda, que vai dizer que o jovem era envolvido, por isso que ele morreu. Né? Como se tivesse, de fato, pena de morte no Brasil, como se as pessoas que fossem envolvidas, elas tivessem que morrer. A gente tem um bocado de político envolvido aí, político pra caralho, que rouba, né? Que a gente está falando de Aécio Neves, a Eli Coca tinha 400 quilos de pasta de cocaína, professor. Eu que estudei química, pasta de cocaína, 400 quilos para fazer pó para Brasília toda, e o cara tava aí, né? É político, né? Ninguém mata, ninguém prende, mas esse discurso da guerra às drogas na favela é muito conveniente, porque ele serve para matar a população preta, né? Tem a Hidra, né? Que é da mitologia grega, que é um bicho de várias cabeças, que quando você corta uma cabeça, aparece mais duas. Né? É isso que acontece na lógica do tráfico na favela. Quando você acha que você matou um traficante, aparece mais dois, porque já tem uma fila imensa de meninos que foram treinados no exército do tráfico para assumirem aqueles lugares. Né? E de que mães, que mulheres são essas que estão por trás? São as mães pretas, são as mulheres negras. Então é importante a gente pensar que essa mulher negra que recebe como base salarial no Brasil 40% do salário de um homem branco. Isso é importante a gente pensar também. A média salarial de mulheres pretas. Mulheres pretas, elas estão na base. Tem uma autora que eu gosto muito de Moçambique, que dialoga muito,
não, de São Tomé e Príncipe, que dialoga muito com uma autora brasileira, uma filósofa brasileira chamada Djamila Ribeiro, que vai dizer que a mulher negra ela é o outro do outro. Vem cá. Cadê seu Google? Cadê seu Google? Cadê seu Google? Você largou aonde o seu Google? Eu quero saber. Ela é o outro, você não quer não? Você quer leite? Tá, eu vou pegar seu Google. Vamos ali. Vamos aqui. Vou aproveitar que você deu essa respirada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa mudança, né, de comportamento, ela é mais governamental ou pessoal? E você mesmo na fala, você traz que tem homens com outras práticas. Respeita, as mulheres têm bons salários, a depender do local. Mas você acha que essa mudança do comportamento, ela tem que vir de uma instituição maior? Porque eu acredito que no interpessoal, a gente percebe que tem algumas mudanças. Não está como deveria estar. Mas você acha que a mudança maior, ela tem que vir na esfera governamental? A questão é justamente essa, professor. Essas opressões, elas são estruturais. O que aqui significa ser estrutural? Significa que adianta pouco ações individuais, né? A gente precisa pensar no plano coletivo. A gente precisa, por exemplo, discutir gênero e sexualidade na escola. A gente precisa de políticas públicas que incentivem isso. No campo do racismo, do enfrentamento ao racismo, a gente precisa cumprir a legislação, a Lei 10.639, que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. A gente precisa pensar em ações afirmativas que possibilitem mulheres, primeiro, por exemplo, a primeira ação afirmativa que teve no Brasil no início dos anos 2000 foi cotas para mulheres nos partidos políticos, 25%. Né? Não foi para negros, não, foi para mulheres. Então, ações afirmativas é para reparar danos históricos que essas pessoas vivenciaram. Né? Então, como são questões estruturais, é muito difícil a gente pensar no plano individual. No plano individual, eu tenho certeza que você, professor, é uma pessoa que luta contra essas opressões, né? Que tem muitas alunas de capoeira, que você respeita, que você acredita no potencial delas, que você acredita que elas podem sim passar a perna, que elas podem sim tocar um instrumento, que elas podem sim fazer uma acrobacia. Eu sei que você acredita nisso. Entretanto, quando vai lá para o plano social, né? Quando vai para o plano social, é o que eu costumo dizer. Outro dia, estava conversando com um coletivo de pessoas e aí eu brinquei e falei que aquilo era uma branquice. Nisso que eu falei que era uma branquice, uma pessoa se manifestou e disse que era racismo reverso. Aí, a minha explicação para aquilo foi o seguinte. Sim, pois é. O fato de eu ter falado que você fez aqui uma branquice mudou toda a estrutura do país. Toda a estrutura. A mídia televisiva agora é toda preta. Você vai para o carnaval, os artistas que mais fazem sucesso no Carnaval de Salvador são pretos. O presidente da República é preto. O ministério todo... Todos os ministérios, né, são chefiados por ministros negros, o judiciário do Brasil é negro, tudo passou a ser negro só porque eu falei que é branquice. Você está entendendo? Não é uma questão pontual, é uma questão estrutural. Né? A capoeira, por exemplo, todas as pessoas da capoeira que ganham dinheiro no Brasil com capoeira agora são todas negras, né? Que é muito diferente do entendimento que eu tenho. Eu vejo várias pessoas pretas na capoeira dando seus corres para sobreviver de capoeira. Né? Ninguém preto, quer dizer, eu vejo poucas pessoas, inclusive parabenizo muito a Topázio por isso, né? Por ser uma academia de capoeira negra, né? Que tem mestres negros e que vivem bem com isso nos orgulha muito, né? Mas majoritariamente a gente vai ver as revistas de capoeira no Brasil. Os donos são homens brancos. Né? As pessoas dos grandes grupos brasileiros, que inclusive estão em filmes, né? Que estão com visibilidade em filmes, fazendo blackface, enfim, são pessoas brancas. Né? Então, assim, o fato de você falar uma coisa, chamar uma pessoa de branca azeda, dizer que aquilo ali é uma branquice, não muda a estrutura é essa, saca?
Do mesmo modo que chamar um cara de macho escroto, também não vai mudar a estrutura. As mulheres vão continuar estando na base. Então, assim, a questão ela é muito maior do que o que a gente pensa. A gente precisa sair dessa relação do micro. Às vezes a gente fica muito nessa questão do mas eu não faço. Mas eu enxergo as pessoas pela alma, não enxergo pela cor. Sim, minha irmã, ontem uma moça colocou isso aqui no meu Instagram, depois ela apagou. Mas eu enxergo as pessoas, sobre Thelminha, né? Eu enxergo as pessoas pela alma, não enxergo pela cor. Bacana, você não enxerga pela cor, mas você avisou isso à polícia? Você avisou isso ao Estado? Porque é pela nossa cor, é pela nossa estampa, que Cláudia foi arrastada. Cláudia Ferreira foi arrastada. Né? É pela nossa cor, é pela nossa estampa, que um músico, ano passado, no Rio de Janeiro, foi assassinado com 80 tiros. Para matar uma pessoa, professor, você basta um tiro. 80 tiros, você está falando de ódio social. Né? É pela nossa cor que saem 5 jovens para comemorar o primeiro emprego de um jovem em São Paulo. E os 5 jovens são alvejados com 111 tiros. Eu não sei se a gente tem dimensão. Não sei se a gente tem dimensão do grau de ódio que a gente está falando. É pela nossa estampa. Entende? Esqueceram de avisar essas pessoas paz e amor, que vêm as pessoas pela alma, que tem gente preta morrendo pelo que elas apresentam ser. É pela nossa estampa que um camarada sai no Rio de Janeiro com um guarda-chuva, que nem o que eu estava aqui brincando com Iana na estante, e acham que é um fuzil, e o cara morre, porque você não tem a porra de um direito de sair de rua com um guarda-chuva. O professor Anu me marcou aqui recentemente numa postagem do Pretitudes, de um rapaz que saiu de máscara, um rapaz preto que saiu de máscara e foi seguido não sei quantos quilômetros pela polícia. Porque é um perigo para pessoas negras, você imagine, né? É um perigo para pessoas negras no Brasil usarem máscara no contexto de Covid, que aí você tem que morrer. Ou você morre de doença, ou você morre pela violência estatal, né? Que acredita que você é criminoso, só pelo que você aparenta. Né? Então, eu tenho muita dificuldade de falar isoladamente ou de mulher ou só de pessoa negra, viu? É uma dificuldade que eu tenho, porque eu entendo como opressões estruturais. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. Eu não sou racista, você é. Eu não sou machista, você é. Eu me pego, às vezes, reproduzindo machismo, professor. Outro dia eu peguei um avião e a piloto era uma mulher. Óbvio, tô expondo aqui, tô me expondo ao ridículo aqui a vocês agora. Óbvio que eu não falei com a pessoa que tava do meu lado, tipo, porra, fiquei com medo. Mas na minha cabeça, né, de quem foi educada dentro de uma estrutura machista, eu pensei, porra, é uma mulher, né? E senti um friozinho na barriga, não vou mentir pra você não. Senti um friozinho na barriga. Porque a gente é educada a achar que certas profissões, que certos lugares são lugares de homens. Não são espaços para a mulher, né? Do mesmo modo que a gente reproduz, sim, racismo. Do mesmo modo que a gente vê uma pessoa, né, em um determinado lugar de poder e a gente acha que ela deveria estar em um outro lugar, né? Muito, muito dificilmente aqui alguém vai imaginar... Acabou aqui a água. Viu? Muito dificilmente a gente vai imaginar uma pessoa negra de paletó e a gente vai pensar que é um empresário. Facilmente na nossa cabeça a gente vai pensar que é um segurança. Agora, se você vê uma pessoa branca, nessa mesma estética, dificilmente você vai pensar que essa figura branca é um segurança. Você vai pensar rapidamente que é um empresário, né? Que é alguém vinculado a alguma relação de poder. Essas questões estão muito postas para a gente. Desde pequenininho, quando a gente tem filho, a gente ensina não corra. Crianças, você tem noção que crianças pretas não podem ser crianças, não têm o direito à infância. Crianças brancas podem correr, podem pular, podem fazer tudo. Crianças pretas, elas têm limitações. Até hoje, eu tenho questões da minha infância de que minha mãe me dizia: entre e saia com a mão à mostra nos lugares, né? Até hoje, meu corpo se projeta para eu apresentar para o segurança que eu não estou roubando. Então, eu sempre saio dos lugares mostrando a palma da minha mão, né? A bolsa sempre entra fechada,
né? Mas, mesmo assim, muitas vezes as coisas acontecem conosco, né? Essas estruturas, elas se reproduzem conosco. Nossa mãe, nosso pai nos ensinava, não corre na rua. E a gente tem medo. Outro dia eu estava na Barra com um amigo, né? Um professor também que veio da Federal do Pernambuco. A gente estava comendo, daqui a pouco passa um grupo de menino preto correndo. Na mesma hora a gente parou a conversa e ficou tenso. A gente não teve reação de conversar um com o outro sobre o que aconteceu, mas na mesma hora a gente olhou um para a cara do outro e falou, porra, puta que pariu, o que foi que aconteceu aqui? Racismo, a gente reproduziu. Eu tô falando de uma mulher que é militante. Porque isso está na nossa cabeça, professor. Entendeu? Isso está no modo como a gente foi educado. A gente foi educado para se achar feio. A gente foi educado para se achar pouco inteligente. A gente foi educado para entender que a gente veio de escravo e não de rei, de rainha. A gente foi educado para achar que, como eu vim de escravo, eu só posso ir até aqui. Até aqui tá bom. Eu não posso ir para muito além, sabe? Então, é muito cruel tudo que aconteceu conosco. Tudo que acontece. Nossa construção psicológica de quem a gente é, da nossa subjetividade, ela é muito violenta, né? Ela é muito escrota. A gente é educado, por exemplo, para perder pessoas. Esses dias eu estava, há dois meses, no enterro de um colega de trabalho, né? Um professor muito querido. E aí, na UFBA, a grande parte dos professores são pessoas, né? De meia idade, pessoas brancas, né? A UFBA tem 2% de professores negros e negras, né? E aí, duas colegas minhas, né? Daí da faixa de uns 60 anos, duas mulheres brancas de classe média, estavam comentando sobre isso, sobre a morte, né? Falaram assim, poxa, Bárbara, quando eu era criança, eu lembro que a gente ia na morte, no enterro da avó dos nossos amigos. Depois eu cresci e eu passei aí no enterro da mãe e do pai dos meus amigos. Hoje eu já estou indo no enterro dos meus amigos. E aí eu olhei para a cara daquelas duas colegas minhas, muito queridas de trabalho, né? Duas senhoras brancas de classe média. Eu falei, como assim? Eu vou no enterro dos meus amigos desde que eu sou muito pequena. Desde que eu sou muito pequena, meus amigos são assassinados no contexto de favela. Então a gente está falando de mulheres diferentes, a gente está falando de conformações diferentes, né? De formas de estar no mundo diferentes. E aqui eu acho uma coisa muito importante a gente discutir é sobre o que é ser negro, né? O que é ser negro? A gente conversa muito sobre essas questões, porque às vezes eu falo assim, naquele lugar ali tinha uns 10 negros. Aí as pessoas dizem, mas todo mundo sabia que era negro? Tipo assim, aquela pessoa que disse que era negra, ela sabia que ela era negra, né? Isso é importante porque... Bárbara, Oi. olha só, deixa eu só te interromper aqui rapidamente. Só para a gente entrar na outra parte do nosso bate-papo, eu quero te pedir para você pincelar sobre 3 questões, tá? E antes disso, porque tá você não tem ideia do quanto eu estou ansioso para poder falar e para poder te ouvir, tá? Certo. Gente, Bárbara não vai ficar muito tempo conosco hoje na live, certo? Ela tem outros compromissos. Então vocês têm que aproveitar o máximo possível tudo que essa mulher está falando aqui hoje. A aluna Daisy, aqui do Grupo Topázio, ela não mandou uma pergunta. Ela mandou uma mensagem aqui para você nesse sentido. Bárbara, você sabia que inspira várias pessoas e ela tem o máximo respeito por você, né? Pela pessoa e pela imagem que você representa. Então foi Daisy aqui, aluna do nosso grupo, que mandou essa mensagem para você. Eu queria que você falasse, Bárbara, sobre mulheres militantes aqui na nossa cidade, né? Quem são elas? Qual foi a instituição pioneira, né, dentro desse contexto, né, do feminismo? E eu estou muito ansioso para ouvir a sua opinião sobre a nossa ganhadora do Big Brother, né? Eu estou muito curioso. Eu não vou falar nada a respeito agora, mas eu quero muito que você fale. Vamos lá. Então, ok. Primeiro aí, saudar a galera que está aí comentando, saudar a Daisy, né? Uma querida.
Obrigada, minha irmã. Obrigada mesmo. A gente se inspira, a gente tem que impulsionar umas às outras, né? Aqui em Salvador, professor, a gente tem várias iniciativas, né? A gente tem, por exemplo, a Ronda Maria da Penha, que é coordenada aí pela Major Denise, né? A gente tem no Ministério Público ações muito pontuais voltadas para as mulheres, né? Coordenadas aí pela promotora Lívia Vaz. A gente tem as DEANs, né? Que são pontos de apoio para essas mulheres. Temos vários coletivos, né? A Vilma Reis, por exemplo, que nossa até então pré-candidata, né, à Prefeitura de Salvador, é uma mulher que atua fortemente, historicamente, né, pelas mulheres, em especial pelas mulheres negras na nossa cidade. E temos vários coletivos, muitos deles universitários, né? Aqueles que surgem ali nas universidades. Eu tenho certeza que dentro da capoeira tem coletivos também de mulheres feministas. Tem sido um movimento muito, muito importante, né, de mulheres que se unem para pensar as suas pautas, porque isoladamente a gente sucumbe, a gente não consegue, né, sobreviver enquanto mulher pensando isoladamente. Onde que o feminismo vai surgir? O feminismo não vai surgir das massas. O feminismo ele vai surgir de um movimento de mulheres brancas de classe média que queriam sair de casa para votar, ter o direito ao voto, que é como é chamado o sufrágio, ter o direito a trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Então, essas feministas que eram mulheres brancas aí no final dos anos 1800 e tanto, início dos anos 1900 e tanto, né? Final do século XIX, início do século XX, vão lutar por esse direito, né? Também muito oprimidas no contexto industrial, né? O capitalismo entendeu que as mulheres elas foram educadas para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não sei se você já ouviu isso, que a mulher bota e a Aninha vem para cá. Tipo aqui, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tô tomando conta de minha filha e tô participando de uma live, né? Então, as mulheres, ela bota a comida para cozinhar, ela tá lavando a roupa, ela tá tomando conta da criança, ela tá fazendo uma série de... tá costurando, tá fazendo uma série de coisas dentro de casa ao mesmo tempo, né? Então, o capitalismo se apropriou disso e colocou mulheres e crianças para trabalharem no contexto de revolução industrial aí, com cargas horárias de trabalho de cerca de 20 horas diárias, né? Então, essas mulheres brancas, elas passaram a enfrentar esses contextos. O que aconteceu? O feminismo negro, né, a gente vai ter aí uma terceira onda feminista na segunda metade do século passado, que vai dizer, peraí, esse histórico dessas mulheres brancas não dialoga com o meu histórico de mulher negra. Né? Porque enquanto as feministas brancas estavam dizendo que queria sair de casa para trabalhar, a minha mãe, que era empregada doméstica, por exemplo, a minha avó, que era lavadeira, e a minha bisavó Vicência, que foi escravizada até os 12 anos, já trabalhava fora de casa e trabalhava na casa, muitas vezes, dessas feministas brancas. Né? Então, as mulheres negras não entenderam muita coisa quando as feministas brancas levantaram sua bandeira de que elas precisavam sair de casa para lutar pelo direito ao trabalho, sendo que nós já trabalhávamos aqui escravizadas há 4 séculos, pelo menos. Né? Então, vão surgir diferentes conformações do feminismo, tá certo? O feminismo não é o único modo de pensar a resistência das mulheres no mundo, tá certo? Tem outras teorias. A gente vai ter dentro do movimento negro, atualmente, a partir de uma vertente teórica chamada pan-africanista, um movimento mulherista, né? Que vai bater de frente com o feminismo justamente por conta do feminismo ter nascido de mulheres brancas. E aí o mulherismo africano vai dizer o seguinte, não, nós mulheres pretas precisamos de um movimento que saia da gente, que parta de África, né? Então, estou falando apenas isso porque eu me considero uma feminista negra, mas existem outras formas de pensar o ser mulher e o ser mulher negra no mundo, tá bom? Eu acho que eu respondi aí as 3. Ah, e sobre a Thelminha. Não, isso é o Thelminha. Isso, tô ansioso. É isso, né? A Thelminha, eu não assisti o BBB porque eu não assisto televisão. Eu sou ou hiperativa ou impaciente, eu não sei, eu tenho dificuldade de assistir TV, quem me conhece sabe, né? Então eu fico ouvindo música em casa, fico fazendo outras coisas. Mas eu acompanhava o BBB pelas postagens de Instagram,
E pelas coisas que eu lia, reportagens e tal. Então eu sabia de muita coisa, né? Sabia de Babu, da luta dele, sabia de Thelminha. Sabia que num contexto de mais de 20 cabeças, num país de mais de 54% de população negra, apenas 2 pessoas negras estavam presentes, como tudo é assim, né, gente? A gente tem ali aquela cota de pessoas negras, para não dizer que não tem. A gente está falando de um país de maioria negra. Pessoas negras, gente, são pessoas, o IBGE reconhece pessoas negras como pessoas pretas e pardas, né? Para o IBGE, por exemplo, eu sou uma pessoa parda. Estou no coletivo de pessoas negras. Eu estou falando isso porque tem gente que não sabe que é negro. Tem gente que se acha marrom bombom, tem gente que se acha moreninho chocolate, cor de canela. Você é preto, meu irmão, você é negra. Tá certo? Você é preta. Você pode até dar sua escova no seu cabelo. Você tem todo o direito. A estética é sua. Ninguém vai te impor nada. Tá certo? Tem todo o direito de fazer com a sua estética o que você quiser. Mas você é negra. Você é negro. Porque você sofre os reflexos da negritude na sociedade. Né? Você sofre o baculejo da polícia recorrente, você sofre daquele movimento de sentar no ônibus e ter muita dificuldade de alguém sentar do seu lado, principalmente naquela cadeira da janela lá, porque o pessoal acha que você vai roubar. Se você está sentado no fundo do ônibus sozinho, dificilmente alguém vai sentar junto com você. Se você está de moto, né? E você está andando atrás de tá andando próximo de uma pessoa, ela vai correr, principalmente porque ela vai associar negritude a assalto, a ser ladra. Mulheres negras vão ser hipersexualizadas, né? Vão ter sempre uma ideia de que mulheres negras são aquelas que fazem, que acontecem, que etc e tal. Então, todos esses reflexos, dificilmente alguém vai olhar para mim e vai dizer de cara, ela é uma doutora, é professora universitária, ela é vice-diretora da universidade. Dificilmente. Quando eu digo que eu sou professora, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é se eu sou professora de dança, professor. Nada contra ser professora de dança. Eu adoro dançar, gostaria muito de ser dançarina, né? Tinha meu sonho de ser Débora Brasil na minha infância, porque era a referência negra que eu tinha, de potência, era Débora Brasil do Geração. Né? Nada contra, mas por que ninguém pensa que eu sou professora de química? Né? Associam, por exemplo, ao lugar do corpo, ao lugar da dança. Né? Então, porque nós somos atravessados por estruturas racistas, tá certo? Ah, Bárbara, mas é muito mimimi, porque as pessoas... Ó, Thelminha aí, ó, Thelminha. Thelminha foi médica, Thelminha se tornou médica, então é só você se esforçar. Meritocracia, né? O mundo tá aí para todo mundo brilhar. É só se esforçar que consegue. Cara, tudo bem, é só se esforçar que consegue. Mas eu te digo do fundo do meu coração que eu não queria me esforçar quando eu me esforcei para ser doutora, não. Eu tenho certeza que, iguais a mim, tinham umas 20 cabeças de doutor branco na universidade, que nunca soube o que é andar, como eu andava, do Barbalho, onde eu estudava no Cefet, até a Fazenda Grande do Retiro, 13 quilômetros para voltar para a porra da casa. Eu tenho certeza que muita gente que se tornou doutora, como eu me tornei, né, nunca soube o que é pegar um buzu, como eu pegava na UFBA, muitas vezes. Minha filha. Olha, gente. Vamos lá. Nunca soube o que é pegar um buzu dali da UFBA, traseirando, até o Largo do Tanque, para subir o Alto do Peru andando para ir para a Fazenda Grande do Retiro, porque se traseirasse até a Fazenda Grande do Retiro, o motorista não abria e você voltava no ônibus, né? Nunca souberam que é passar 4 anos de uma universidade comendo enroladinho de salsicha. Foi 4 anos que eu não almoçava na universidade. Então, tipo assim, que esforço da desgraça eu não queria ter. Eu queria muito ter uma vida como meus amigos tinham. De chegar lá às 7 horas da manhã, que o pai deixava, toma aqui, meu filho, o dinheiro do almoço, toma aqui o dinheiro de tal coisa, né? Trampava, tinha que trabalhar mesmo, então saía correndo, não tinha dinheiro para almoçar, saía correndo para ir dar aula. Chegava na Fazenda Grande, não sei que horas da noite, para no outro dia recomeçar tudo de novo, né? Não tinha um tempo de estudar que os amigos tinham, né? Sempre falo de um relatório de física 4 que eu estava fazendo com outros 4 amigos, né? Pessoas queridas, né? Pessoas brancas, de classe média. E todo mundo preocupado no relatório de física no dia seguinte. E minha mãe me ligou dizendo que o gás tinha acabado. Minha preocupação era outra. Minha preocupação era o gás da minha casa que tinha acabado. Eu gostaria de me preocupar com o relatório, mas eu tinha que me preocupar com aquilo. Do mesmo modo que eu entro na universidade, eu tenho que me preocupar com guarda-pó.
com jaleco, que eu não tenho, com óculos de laboratório, com calculadora científica, que o povo todo vai, cada um vai me dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, assim, tem mérito, Bárbara? Tem, me fudi pra caralho, mas teve muita gente que atravessou a minha vida, que me deu um jaleco, que me deu uma calculadora científica. Teve gente que me emprestou um computador para poder escrever um mestrado, né? Teve gente que me deu dinheiro de transporte. Eu lembro de uma prova que eu comecei a fazer e chorei pra caralho. E eu ia largar a faculdade ali. Ia largar porque para minha família era muito melhor chegar em casa com carteira assinada e pegar uma conta de luz para pagar do que ficar em porra de úlcera, estudando sem levar um centavo para dentro de casa, tá ligado? E já não aguentava mais essa onda de andar para casa, de traseirar para ir para casa, sabe? Vários processos de humilhação. E aí cheguei ali na prova, comecei a chorar. A professora que não estava acostumada com essas questões falou: tá chorando porque não estudou? Eu falei: não, professora, eu tô chorando porque eu não tenho dinheiro para voltar para casa, eu tô cansada pra caralho. Aí ela pega, passa um semestre todo me ajudando com dinheiro de transporte. Então, assim, tem mérito nesses pretos que chegam lá, como a Thelminha tem. Mas tem muita gente que atravessou o caminho dela. A mãe dela, me parece, teve alguma situação, ela foi adotada, né? Olha um fator histórico aí da vida dessa mulher, né? Eu não consigo falar da minha vida sem agradecer a todo mundo, desde o Babalorixá da Fazenda Grande do Retiro, que me dava 50 centavos ali quando eu precisava, sabe? Até essa professora na universidade que vai me ajudar com um bocado de coisa. Até uma série de pessoas que atravessam a minha vida. Não tem só uma parada de eu dizer que eu sou a foda e que é só você se esforçar e que você consegue, saca? Porque isso é muito injusto com quem tá em casa. É muito injusto com um preto que não teve essas oportunidades que eu tive, que não teve esses atravessamentos de vida que eu tive. Eu tive pessoas que passaram pela minha vida e que me possibilitaram isso. Teve vontade, professor, teve vontade. Teve luta, teve muita luta. Mas não dá para dizer que foi só eu, né? Não dá para dizer que é só mérito. Não dá para dizer que é só se esforçar. E ainda que fosse só se esforçar, cara, eu preferia muito não ter me esforçado como eu me esforcei. Eu queria muito ter uma vida mais tranquila, saca? Eu queria muito, né? Então, assim, a questão da Thelminha é fantástica. Mesmo eu não assistindo, é representativo, né? Quantas meninas negras olharam para a Thelminha virando milionária naquele BBB e não se inspiraram? Ah, de ser BBB? Não. Mas de ver uma mulher preta milionária no país. Né? De ter uma referência de alguém potente, de ter uma referência de uma mulher negra com uma história fantástica como ela tem, né? Então, assim, óbvio que muitos desacreditaram dela, como desacreditam da gente mesmo, como a vida toda desacreditaram da gente, né? Eu lembro de professores meus, que quando eu dizia assim, que eu saí da Fazenda Grande na escola, na 8ª série, falava: vai estudar onde ano que vem, Bárbara? Eu falei: vou estudar no Cefet. O professor ria da minha cara, dizia: você não vai passar. Quantas pessoas dizem pra gente: você não vai conseguir, você não vai passar, né? Nem vá, nem se inscreva, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. E no caso desse professor, eu perdi mesmo, me fudi. Fiz a prova, perdi, fui estudar no Duque de Caxias. O professor que me disse que eu não ia passar ficou ali ecoando na minha cabeça durante um ano. No final do ano, que foi que eu fiz? Eu falei: eu vou fazer a prova do Cefet de novo e não vou contar para ninguém. Só vou contar para minha mãe, que é aquela mulher preta que fica ali. Primeira vez que eu fiz a prova, minha mãe ficou a manhã toda, 4 horas me esperando até eu sair. E a segunda vez que eu fiz de novo. E aí, nessa segunda vez que eu fiz, que eu só contei para minha mãe que eu ia fazer essa prova, saiu no jornal o resultado, né? Assim, saiu o resultado da escola técnica do Cefet. Cocô, deixa eu ver se tem cocô aqui mesmo. E aí só não tinha internet assim naquela época, ou era pelo jornal impresso, né, que você viu o resultado da seleção, ou era colado lá na parede. E não tinha grana lá em casa para comprar um jornal. E também não tinha grana para pegar o transporte para ir até o Barbalho. Então foi a primeira paletada que eu fiz da Fazenda Grande até o Barbalho. Fui na 11 até o Barbalho, cheguei lá, entrei, vi lá os nomes colados e vi o meu nome, né? Ali foi foda. Depois daquele dia, eu passei um bocado de outra coisa. Eu passei no vestibular, passei e perdi, porque a vida é isso, né, professor? A vida é ganhar e perder. Sim. Quem não tá disposto, meu irmão, a perder, a ganhar na vida, não vive. Nem se locomove, porque a vida é isso. Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha. A gente tem que entender isso. Gente que tem medo de arriscar, porque acha que vai perder, pelo amor de Deus, o não da vida a gente já tem. Tá certo?
A situação ruim é que a gente já tá, né? Então, a gente vai... Deixa eu ver se você quer ver esse leitinho. Deixa eu ver aqui se não... Mas, Bárbara, deixa eu te interromper rapidinho. Então, essa live a gente já está fechando ela, tá? Falta pouco tempo aqui para a gente concluir. Então, quando a gente passar para o próximo bloco, a nossa convidada, né, Bárbara, professora doutora Bárbara, ela vai falar um pouquinho sobre a questão do racismo, né, e suas ramificações. Vocês têm a oportunidade de fazer algumas perguntas para ela. Se a gente conseguir fechar essa live antes do tempo máximo, né, que é 50 minutos, a gente vai fechar. Porque Bárbara tem outros compromissos. Tá? Mas aí a gente vai mediando para ver quanto tempo a gente vai conseguir ficar com ela. Então, hoje também tem Sua Vida em 10 Minutos. Vou pegar você que está assistindo a gente. Nosso canal do YouTube só tem 70 inscritos. Por favor, dê uma moral pra gente. Porque amanhã, essa live, essa super live com Bárbara, vai estar disponível para você assistir de novo. Tá certo? Então, vou encerrar aqui agora. Vou fazer uma outra live e estou esperando vocês aqui. E é o tempo, Bárbara, de você se organizar, tá bom? Tá certo. Não é que a gente volta. Um beijo, gente. Beijo, gente.